ouvintes, meu nome é Leonardo Bruno e eu começo o programa A Voz Ocidental. Em mais de 100 anos de República Brasileira, nós podemos dizer que o governo federal, na sua atualidade, revogou a Lei Áurea, né? A lei assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888 e que aboliu a mancha da escravatura na história do Brasil, hoje está sendo lenta e gradualmente restaurada. Quando se vê a questão, o imbróglio do chamado Programa Mais Médicos do governo federal, onde médicos cubanos sob regime análogo à escravidão, né, trabalham para o governo brasileiro, né, trabalham entre aspas, né, para simplesmente sustentar a ditadura de Fidel Castro, nós podemos dizer que a Constituição Federal, que o direito penal, que o direito trabalhista e todos os demais direitos civis e políticos já foram rasgados, pelo menos para essa categoria de pessoas que são os estrangeiros, ou pelo menos os cubanos. Nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 5º, garante, né, a proteção do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade não somente aos nacionais, aos brasileiros natos, aos brasileiros, como também aos estrangeiros residentes no país. Quando nós falamos de residência, não falamos somente de alguém que mora no país, mas sim que vive aqui ou que pode passar até um tempo, um dia no Brasil. Ou seja, esses direitos elementares que são resguardados pela Constituição, eles são garantidos tanto aos estrangeiros como também aos próprios brasileiros. Ou seja, no final das contas, o PT criou uma categoria ou uma subcategoria de pessoas, né? O governo federal criou uma subcategoria de pessoas análoga ao trabalho escravo. Vejamos, recentemente, uma médica cubana pediu asilo, né, o desligamento do Programa Mais Médicos e reclamando das condições sofríveis, né, as condições sofríveis porque os médicos cubanos estão passando no Brasil. Ou seja, eles teoricamente no seu contra-cheque recebem 10 mil reais, mas o salário que eles recebem é confiscado pelo governo cubano. Cerca de 80 ou 90% dos seus salários, né, vão para a ditadura de Fidel Castro, vão sustentar a ditadura comunista que os oprime e que os trata como refém. Isso não é muito diferente do que acontecia na escravidão brasileira, quando um senhor de engenho ou quando um dono de escravos alugava o seu escravo e confiscava uma parte do seu trabalho. Onde é que está a diferença em relação a isso? Né? Onde é que está a diferença? O Brasil está lento e gradualmente legalizando a escravidão. Na verdade, lembremos que antes dessa palhaçada do Programa Mais Médicos, antes dessa infâmia, né, dessa infâmia contra a República Brasileira, contra as leis e os direitos constitucionais, o senhor ex-ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, junto com a presidente da República, queriam coagir os médicos brasileiros a trabalharem pelo menos um ano de residência em hospitais públicos, né, por suposta falta de médicos, né? Ou seja, no final das contas, eles não conseguiram escravizar os médicos brasileiros e agora trouxeram os escravos de Fidel Castro, os escravos da ditadura cubana. E mais o que é assustador, se hoje nós permitirmos uma situação como essa, com o silêncio total do Congresso Nacional, ou pelo menos quase todo o silêncio, ou seja, sem nenhuma providência, com o silêncio do Ministério Público, com o silêncio do Judiciário, com o silêncio do STF, com o silêncio de todas as instâncias que são, por definição, aquelas que devem resguardar o cumprimento da lei, nós percebemos aí o tal aspecto de gravidade moral que nós estamos passando. Ou seja, no final das contas, nós estamos legalizando o trabalho escravo. E mais, vamos analisar uma seguinte questão. Quando hoje 40% do que é produzido no país está nas mãos do Estado, você, cidadão brasileiro, você já é um escravo também. Você está trabalhando para o Estado brasileiro. Quer dizer,
meses de trabalho são confiscados pelo governo. Isso chega a ser 5 meses de trabalho seus. Então, quer dizer, qual é a diferença entre você e o trabalhador cubano? Talvez a diferença é que a sua família não esteja refém do Estado como as famílias dos médicos cubanos. Não é interessante que essas pessoas, elas chegam aqui no Brasil, tenham uma parte do seu salário confiscado pelo governo do seu país, uma parte do salário com a colaboração do governo federal, e mais, se eles desertarem, entre aspas, né, ou se eles pedirem asilo político, eles podem ter o risco de serem deportados para Cuba e mais, para a cadeia. Porque dentro do regime de Fidel Castro, qualquer recusa à ordem do governo é considerado deserção e insubordinação. E você pode ir para a cadeia. O mais escandaloso, né, o mais escandaloso de tudo com relação a isso foi o que saiu na Folha Política, .org, né, deixa eu até ver aqui, isso, saiu na Folha de São Paulo, né, uma notícia assim que é tenebrosa. Governo determina que a ausência de cubanos ao trabalho deve ser comunicada à polícia. Olha só, e detalhe, 89 profissionais do programa Mais Médicos já deixaram de lado, não aguentaram. Você imagina você trabalhar, por exemplo, como médico, você que estudou e tudo, você trabalha por R$500, por R$1.000, enquanto dos R$10.000, pelo menos 90% do seu salário está sendo roubado, está sendo extraviado pelo governo lá do teu país. E detalhe, com a tua família refém lá naquele país. É por essas e outras que os médicos urbanos, quando eles tomam coragem com medo. Porque a sua família está presa em Cuba. O regime pode perseguir suas famílias, pode hostilizar suas famílias. Então quer dizer, se esse pessoal trouxesse sua família para o Brasil, coisa que eles são proibidos, lembremos, eles são proibidos pelo regime cubano. Eles todos desertariam, eles todos pediriam asilo político. E o Brasil hoje em dia se presta a ser capataz da ditadura de Fidel Castro. Hoje em dia, a ditadura de Fidel Castro está expandindo os seus braços sobre o Brasil. Quer dizer, hoje em dia, olha só, o país que poderia ser um país democrático sério, um país democrático sério, sim, tem que oferecer asilo, tem que oferecer acolhida aos perseguidos políticos. Hoje em dia, cada vez mais nós estamos trabalhando para ditaduras. Aqui no Brasil nós temos capitães do mato. A Polícia Federal agora é capitã do mato. E é interessante que quando essa determinação do governo, ela foi feita administrativamente. Olha só que maluquice isso, né? Pelo menos para se abolir a escravidão, se assinou uma lei. Agora, para restaurar a escravidão, basta uma medida administrativa. Basta uma medida governamental, sem o Congresso Nacional, sem nada. Vamos ler essa matéria aqui. Após admitir que 89 profissionais abandonaram Mais Médicos, o governo determinou que, a partir de agora, quando o médico estiver sumido por mais de 48 horas, as comissões estaduais ou do Distrito Federal responsáveis pelo programa terão que informar a ausência aos órgãos de segurança. A determinação faz parte de uma resolução pública ontem pelo Departamento de Planejamento e Regulação de Provisão de Profissionais de Saúde no Diário Oficial da União. A medida, de acordo com a pasta, tem o objetivo de garantir a integridade física dos médicos participantes. Integridade física, leia-se, mandar para a cadeia do Fidel, né? Mandar para a ditadura comunista, né? Entendeu? Então, quer dizer, no final da história, quer dizer, olha só que ponto o governo já está chegando, né? Como eles já estão perdendo o controle da situação, como já está cada vez mais revelado que isso é uma fraude, isso é uma afronta às liberdades civis e políticas do país, você tem que, claro, reforçar os meios de segurança. Leia-se, meios de segurança, o que é? Os meios de opressão política. Olha só que ponto já nós chegamos, né? Tem agora essa médica, que é a dona Ramona Rodrigues, que pediu ajuda aos democratas, ao Partido Democrata, e está em Brasília, sob proteção do deputado Ronaldo Caiado, né? Deputado Ronaldo Caiado. E o que acontece? O que acontece? Quer dizer, no final das contas, olha só que coisa mais maluca, né?
Se a gente tivesse uma outra visão política, se a gente tivesse uma visão política realmente de zelo pelo Estado Democrático de Direito, um escândalo desse de proporções absurdas poderia acarretar o impeachment da presidência da República. Porque isso é uma afronta à Constituição. Uma afronta, o quê? Aos direitos civis constitucionais do artigo 5º da Constituição. Quer dizer, se o governo federal pode fazer isso em colaboração com uma ditadura, traficando estrangeiros praticamente, ou seja, usando estrangeiros como mão de obra semi-escrava ou escravo, pode ser, é claro que é escravo, porque na verdade essa voluntariedade do regime cubano é assaz duvidosa. O que impede de qualquer dia esse mesmo governo que tem simpatias pelo totalitarismo fazer isso com os cidadãos brasileiros? Ou seja, nós temos agora cidadãos de segunda classe cubanos que pode ser um dia um reflexo do que pode acontecer com os médicos brasileiros. E é bom que os conselhos de classe de medicina comecem a despertar sobre essa questão política. Sobre a questão de que qualquer dia desse você também será escravo. De que talvez você terá 90% ou 95% do teu salário confiscado pelo governo. E olha que hoje em dia já são 40% da economia nacional confiscado pelo governo. Nós trabalhamos como escravos do governo já. Resta saber quais serão, né, os braços do Estado para fomentar e para fortalecer maior escravidão. Em suma, onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o Judiciário? Onde é que está a Ordem dos Advogados do Brasil? Onde é que está toda essa canalhada vagabunda para fazer alguma coisa? Não está. Esse pessoal todo aí, em grande parte, está beijando a mão do governo. Tá beijando assim, só falta, sabe, sei lá. Só falta fazer felação pro governo. Se o governo tivesse uma piroca, eles chupavam. Mas como não tem piroca, porque é uma abstração, o Estado é uma abstração, então eles não conseguem isso. Mas se tivessem, eles estariam assim, polvorosa. Porque isso é uma vergonha. Isso é uma canalice. E veja, isso já aconteceu desde o governo Lula. Quando 2 pugilistas cubanos foram deportados pelo governador, atual governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. O mesmo governo que deporta médicos, que deporta cidadãos comuns vítimas de um regime totalitário, é o mesmo governo que acoberta terroristas, como Cesare Battisti, como Achille Lolo. E nós vamos comentar isso depois, né? O quanto a influência desse povo é nevrálgica na realidade política brasileira. Em suma, é assustador. É assustador o que está acontecendo. Não? Tem uma notícia, inclusive. Nós sabemos que recentemente aconteceu uma tragédia dita anunciada, que foi o primeiro assassinato do grupo Black Blocs. Ou seja, o cinegrafista, se não me engano, da Bandeirantes, teve sua cara afundada por um rojão, um foguete, né? Jogaram o rojão e o rojão atacou a cara do cinegrafista, né? E o cinegrafista, lamentavelmente, acabou falecendo. Por que eu digo que isso é uma tragédia anunciada? Recentemente houve também o mesmo tipo de vandalismo, quando um sujeito com a sua família e com o seu fusquinha, né? Com o seu fusquinha lá, os caras simplesmente tocaram fogo, né? Tocaram fogo no carro do cara. E detalhe, tocaram fogo com uma criança dentro. Se não tirasse a criança de dentro, a criança seria queimada viva. Esse é o tipo de marginalidade desse povo chamado Black Blocs. Então foi a tragédia anunciada. Mas o pior de tudo foi o seguinte, é que a morte desse cinegrafista revelou muitas nuances e muitas coisas que antes estavam ocultas. Aí você vê filhos da puta, canalhas, bandidos, demagógicos, puxando o saco desses Black Blocs, e essa imprensa safada, sem vergonha, essa imprensa mídia brasileira, que inclusive num dos programas tentou acusar a polícia militar de ter atingido o cinegrafista com rojão. Olha só o nível do nosso jornalismo. Olha só o nível de pessoas que defendem esse tipo de bandidagem. Glamorizaram esses criminosos, esses delinquentes, esses safados, né? E agora que uma pessoa morreu, tá aí, agora a pessoa choramingando.
Porque ele é um cinegrafista. Ele, de alguma forma, fazia parte do papel de auxiliar da imprensa. Embora ele não fosse um criador das matérias, ele filmava. Né? Aí tem uma cidadãzinha, que é uma das organizadoras dos Black Blocs, e que é, de fato, ligada ao PSOL, ao Partido Socialismo e Liberdade, vamos colocar isso entre aspas, a liberdade, né? Entendeu? Então, quer dizer, você vê, quer dizer, essa Sininho, por exemplo, chegou lá na delegacia botando banca e dizendo o seguinte, que a vítima, ou melhor, as vítimas, ou a classe das vítimas, que eram os cinegrafistas ali, era um bando de carniceiros. Porque é o seguinte, a vagabundinha falando assim, vocês, a PM quando faz coisa, vocês nem revelam. E não sei o que. Agora quando acontece com a gente, quando acontece alguma tragédia com a gente aqui, não sei o que, vocês ficam pegando nosso pé. Olha só o nível de mentalidade psicótica dessa mulher, de uma psicopata. O que é um psicopata? Um psicopata é uma pessoa que perde todo o senso da moralidade, todo o senso de reserva moral sobre os seus atos. Ou seja, ela é incapaz de sensibilizar-se com a consequência dos atos que ela causa. O que ela causa? Ela estimula violência, ela estimula quebradeira, ela estimula, né, botando em risco a vida das pessoas, inclusive agressões físicas, etc. E a vagabundinha diz que, na verdade, é o seguinte, a culpa são dos cinegrafistas. Tem gente idiota ainda dizendo que, na verdade, a culpa é, inclusive, das emissoras que não oferecem segurança aos cinegrafistas. Ou seja, no final da história é o seguinte, você toca fogo no fusquinha do cara, né? Mas a culpa é do cara porque ele não usa medidas de segurança para aplacar o incêndio que você causa, né? Ou então faz o seguinte, se você levar um tiro na cara, a culpa é sua porque você não colocou, sei lá, um aparato para proteger a tua cara. Essa é a lógica de uma putinha vagabunda como essa. Que tá merecendo, justiça seja feita, isso não é nada não. Mas uma mulher dessa tá merecendo pegar um taco de beisebol na cabeça, tem que pegar porrada. Quem é que pode dizer o contrário disso? Agora, o senhor Marcelo Freixo, deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e que agora parece que acabou a onda da Vestal, né? Porque ele era o defensor dos direitos humanos. Nós somos contra as milícias do Rio de Janeiro e não sei o quê, né? Revelou a verdadeira máscara. Esse movimento Black Blocs, que é financiado não somente, lembremos, não somente pelo PSOL, mas financiado por ONGs estrangeiras que estão interferindo na paz democrática do país, na segurança do país, como também a cumplicidade do governo federal, do senhor Gilberto Carvalho, que faz parte da assessoria da Presidência da República. E tudo fica em silêncio. Onde é que está a bosta dessa oposição no país? Onde é que está o Congresso Nacional? Mas é claro que o Congresso Nacional está na mão do PT, está no bolso deles. No fundo, nós estamos vivendo numa época de uma das classes mais corruptas que o país já teve. Umas classes políticas mais corruptas que o país já teve. É por isso que ninguém tem moral para atacar o PT. Porque todo mundo está de rabo preso, todo mundo está de política de boa vizinhança. Enquanto isso, o país pega fogo. Enquanto isso, marginais estão dominando as ruas. Marginais organizados. O Black Blocs, que foi uma criação das esquerdas revolucionárias nesse país, criação do PT, do PSOL e de toda essa corja, estão aí, agora mataram uma pessoa. Quantas pessoas eles vão matar para que se tomem providências contra esse tipo de gente? Não? Quer dizer que foi preciso matar um cinegrafista. E a vagabundinha, a putinha da Sininho, que eu vou convém dizer, né? Sobrenome, ou melhor, apelido de sobrenome nada, né? Apelido de garotinha de programa, Sininho. Você procura numa agência dessa assim, diz assim, ó, Sininho, procure Sininho, vai realizar sexualmente você em tudo, né? Vai satisfazer todas as suas fantasias. Se bem que ela é feia pra caralho, não dá pra satisfazer fantasia alguma, né? Você, no máximo você vai ter um pesadelo trepando com aquela mulher. Mas o problema central é o seguinte, uma putinha dessa, uma vadiazinha dessa, ela inverte a ordem da situação e diz o seguinte: os cinegrafistas são culpados. Vocês são carniceiros. Ei, com aquele sotaque de carioca vagabunda. Vocês são carniceiros. Você que são carniceiros. Sem carniceiros. Vadia sem vergonha. Mas a gente pode dizer que a gente até teve essa situação. Essa situação, quando essa vadia chama o pessoal de carniceiro, foi até uma situação engraçada. Porque foi assim, digamos assim, folclórico pensar que um cinegrafista,
ouvindo a propaganda, a provocação de um vagabundozinho desse Black Blocs, dizendo que ele seria o próximo, o Black Blocs levar uma pancada de uma câmera. Isso não deixa de ser uma coisa muito alegórica. Quer dizer, você mata o cinegrafista e ainda você apanha de uma câmera na cabeça. Mas aí a gente tem que pegar uma coisa. É claro que os cinegrafistas são inocentes. Eles estão fazendo seu trabalho de informação, de mostrar as imagens. E inclusive, foi por intermédio de um cinegrafista desse que correu o risco e acabou morrendo, ele mostrando a veracidade dos fatos. Mas não podemos negar que a imprensa brasileira tem sangue nas mãos. Todo mundo sabia, desde as pedras do chão, desde as vozes do céu e das nuvens, que o Black Blocs era um grupo criminoso, que era um grupo delinquente. O que a imprensa brasileira fez? Glamourizou o Black Blocs. Chegaram ao ponto, inclusive, olha só, um cinegrafista, por definição, é um colega de trabalho da imprensa. Quiseram acusar até a polícia militar por um crime desses delinquentes. Olha só que nível de desajuste que essa imprensa já está chegando. De mentira, de desinformação para promover esses vagabundos. Esses vagabundos sustentados por ONGs aí, que você não sabe nem que dinheiro é, se é lavagem de dinheiro, você nem tem ideia. Ou então o dinheiro do governo federal, dinheiro do PSOL, do seu Marcelo Freixo, né? Desses histéricozinhos moralistas, né? Falsos moralistas, parece beatas histéricas, né? Beatas histéricas do comunismo, né? Ou então, inclusive um dos chefes do Black Blocs, inclusive foi encontrado morto, sabe-se lá por quem, né? Não sabe por quê, não sabe nem por que ele morreu, né? Que era, inclusive, envolvido com a esquerda católica, com a teologia da libertação, e que estava liderando esses marginais, né? Esses marginais delinquentes. Quer dizer, a gente tem que dizer que uma parte da imprensa brasileira tem o sangue desse cinegrafista. Uma parte da imprensa brasileira, uma parte dessas pessoas que colaboram, inclusive o seu Marcelo Freixo, todo, tem sangue nas mãos. O sangue está, assim, jorrando na mão dessas pessoas. E eles querem mais sangue. Você pode ter certeza que a segunda tática do Black Blocs é radicalizar o processo. Eles vão radicalizar para fabricar um martírio. Entendeu? Eles querem, na verdade, fabricar um martírio. O que eles vão fazer? Eles vão provocar a polícia, eles vão provocar o cidadão comum, e alguém vai reagir e vai matar um Black Bloc. Aí eles vão fazer papel de vítimazinha. Porque não sei o que, porque é vítima da violência policial, porque é vítima disso. Olha, nós temos que neutralizar esse discurso e mostrar: vocês merecem morrer. Por uma razão muito simples. Se vocês colocam em risco a vida da população, se vocês colocam em risco a integridade de um homem que tinha um fusquinha e toca fogo no carro dele, se você joga rojão na cara de cinegrafista, sim, por um princípio de justiça, você merece morrer. Você merece levar um tiro na cara. Você merece apanhar, como de fato o Black Bloc apanhou até de muleta no dia da comemoração da fundação do Estado de São Paulo. Levaram porrada de muleta, para você ver que o povo, como esse pessoal que adora falar de movimento popular, né? Eles não são populares nem aqui nem na China. São um grupo de fanáticos, um grupo de retardados mentais que são manietados por forças perigosíssimas que hoje em dia ameaçam a democracia brasileira. Essa que é a grande verdade. E a mídia brasileira, sim, tem culpa no cartório. Vocês insuflaram, vocês de fato exaltaram e vocês deram promoção a esse grupelho violento, a esse grupelho revolucionário, a esse grupelho que quer subverter as instituições democráticas. Essa que é a grande verdade. Aí você pega os beautiful peoples da vida, né? Gente como Caetano Veloso, gente como Chico Buarque, os ricaços, né, do mundo cultural estatal, que agora ficam bajulando Black Blocs. E aí, meus filhos, o que vocês vão falar para a mulher do cinegrafista que morreu? Vocês vão dizer agora que isso vai ser usado para boicotar protesto? Que protesto? Protesto para quebrar banco? Para quebrar lanchonete? Para ficar queimando fusca de homem pobre? O fusca de um homem humilde como aquele? Tocar fogo, botar em risco a vida da população? Ficar, por exemplo, jogando rojão na cara de cinegrafista? É isso que vocês defendem, seus marginais? Seus delinquentes espirituais? Vocês podem não apertar um gatilho.
Vocês podem não apertar um rojão na cara dos outros, jogar um rojão na cara dos outros, mas vocês são os delinquentes morais, porque vocês apoiam esse tipo de coisa. Marcelo Freixo, toda essa raça aí, cujo partido foi fundado por terrorista, e nós temos que lembrar disso. Cesare Battisti, esse pessoal do Achille Lolo, que tocou fogo, um refugiado terrorista lá da Itália, que tocou fogo na casa de um gari, matou 2 filhos do gari. É esse tipo de gente que fez o PSOL. E você acha que seria diferente do Black Blocs? Vocês acham que seria, né, eles seriam pacifistas, como o senhor Marcelo Freixo adora reverberar? Caiu a máscara. E detalhe, agora inclusive tem... Os Black Blocs estão tão fissurados aí no radicalismo que em julho eles já estão pregando o dia de fúria. Nós vamos radicalizar mesmo, nós vamos pra porrada. E isso com a anuência do governo federal. O governo federal que no ano passado criou o movimento Passe Livre, que também foi baderna, foi violência, e que na verdade recuou só porque o Estado estava perdendo o controle da insatisfação das massas. Só por isso. Porque se eles insuflassem o povo para jogar contra os governos estaduais, né, para jogar contra as prefeituras que fossem opositoras do PT ou das esquerdas, eles estariam insuflando até a exaustão para quebrar tudo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a massa ficou dispersa, ficou dividida, e os bandidinhos do movimento Passe Livre simplesmente recuaram. E agora surge o Black Blocs aí, com dinheiro aí que você não sabe nem de onde é. Pode ser tráfico de droga, pode ser qualquer coisa. Aliás, inclusive, muitas das ONGs no Brasil têm envolvimento com lavagem de dinheiro, e a gente não sabe de onde sai esse dinheiro. E os organismos institucionais, como o Ministério Público, o Judiciário, essas bostas todas, não se preocupam em investigar, naturalmente, né? Porque muitos, inclusive delegado de polícia, promotor público, defensor público, juiz, tem gente que é simpático com esse tipo de coisa. Tem juiz de direito que é simpático a Black Blocs. Sinceramente, a gente fica perguntando o seguinte, né? É um marginal togado. É basicamente isso. Um delinquente togado. Mas é o delinquente espiritual, porque ele é covarde. O delinquente espiritual, ele não é capaz de fazer os crimes que ele faz pra apologia. Ele fica lá sentado no seu gabinetezinho, né? Ele fica lá... Às vezes ele é um socialista que fica lá preso em Paris, né, tomando seu vinhozinho, né, comendo sua comida francesa, vai para Berlim, vai para Paris, vai para Londres, vai para os Estados Unidos, né? Então fica na Europa, né, desejando o quê? O fim do mundo, né? Ou seja, deseja o fim do mundo dos outros, né? Que os outros sejam enrabados e ele fique lá no seu confortozinho. Isso aí é o delinquente espiritual, só que é covarde, porque ele não se mete nisso. Quando se volta contra ele, que é isso que é o mais engraçado, quando o radicalismo se volta contra esses arautos defensores, quando um Caetano Veloso ou um Chico Buarque pega a porrada do Black Blocs, né, porque eles vão ficar ensandecidos, eles vão achar que esses caras aí são até uns burguesinhos babaca, aí eles vão ficar com o cu na mão. E eu acho que merece se fuder mesmo. Então é isso, meus amigos. É uma coisa assim absurda que está acontecendo no Brasil. Né? É uma coisa assim absurda, é uma coisa infame. Porque justamente, quer dizer, governo federal, imprensa, partidos políticos de extrema esquerda estão por detrás desse escândalo dos Black Blocs. Inclusive um estagiário, né, do advogado que está defendendo o militante que matou o cinegrafista, afirmou que o Marcelo Freixo estava movendo aí legião de advogados para defender o bandidinho por trás. E depois veio lá nas câmeras dizendo: não tem nada a ver com isso, porque eu sou homem da paz e não sei o quê. Olha só que ponto, olha só como é que já a coisa está articulada, né? Você pode matar pessoas e você já tem legião de advogados para te defender. Você já tem todo um organismo para você fazer violência. Isso aí é similar ao crime organizado. Isso é um crime organizado de natureza política. Basicamente é isso, né? É um crime organizado de natureza política. Então quer dizer, no final das contas, o Brasil está sendo dominado por um bando de marginais, um bando de delinquentes. Temos esses vândalos das ruas que quebram tudo, né? Que ameaçam a segurança da população.
E temos os vândalos espirituais que ficam endossando todo tipo de crime, todo tipo de assassinato. E ainda dizem que na verdade a morte do cinegrafista vai ser usada contra protestos e manifestações. Olha só que nível de filhos da puta eles são. Ninguém está questionando o direito democrático de alguém sair às ruas para protestar contra o governo. O que se está questionando é o direito de um grupo organizado, violento, de quebrar tudo e ameaçar a população civil. De ficar queimando o Fusca e querendo jogar rojão na cara de cinegrafista. E existe, parece, na imprensa brasileira, um certo nível tal de masoquismo, né, que mesmo com o rojão na cara do cinegrafista, mesmo esse pessoal dizendo que a imprensa tem que ser calada na porrada, que jornalista tem que pegar porrada mesmo, né, que o jornalista mesmo tem que falar tudo aquilo que eles querem, né, porque se falar contra você é um carniceiro, o que acontece? Esse pessoal ainda bajula esses caras, meu. Bajula. Isso é um nível de masoquismo louco. Agora, só uma coisa, né? Vamos falar, por exemplo, de um jornalista, né, que participou da entrevista com o Lobão, o tal de Alex Sonic, que dizia que o Black Blocs era de direita. Tá aí, seu filho da puta, burro, mentiroso do caralho. Mentiroso, safado. Você devia ser preso. Porque você tá fazendo falsa declaração, falsa informação. Você tá desinformando as pessoas. Tá aí o Black Bloc de direita ligado ao PSOL, ao PT. Cadê a direita aí, seu filho da puta mentiroso? Seu viado. Cadê a porra da direita? Olha só como eles são nojentos. Olha só como a imprensa é nojenta. A imprensa brasileira é porca. Mataram um colega deles. Mataram um cinegrafista. E os caras ainda ficam defendendo, querendo inverter a ordem da realidade para cobertar a morte de um colega. Olha só o quanto eles são filhos da puta mentirosos. Então eu digo o seguinte, é claro, os cinegrafistas estão fazendo bom trabalho. São pessoas ali, são ali auxiliares de muitas vezes dessa imprensa que os despreza. Enquanto isso estão lá, estão arriscando a vida, e quando levam um foguetaço na cara, o que acontece? Tem jornalistazinho aí apaixonado por violência que ainda coberta o crime. Vocês querem trabalhar pra esses caras, meu? Vocês cinegrafistas, você vai se fuder, tá aí. Vocês levam um foguete na cara e todo mundo aí tá querendo acobertar. Né? E aí o dito cujo, né? Marcelo Freixo dizendo, o pessoal tá tentando usar a morte do cinegrafista para asfixiar protestos. Resta saber o que o Marcelo Freixo entende por protesto, né? Eu, por exemplo, tenho vontade de protestar contra o governo sobre muita coisa. E às vezes eu faço meu protesto aqui. Só que meu protesto é pacífico. Eu não quero espancar pessoas. Eu não quero bater em pessoas. Não quero agredir pessoas para defender minhas ideias. Eu quero sim que, dentro das perspectivas legais, das perspectivas das instituições republicanas, certas providências sejam tomadas contra os abusos de poder do governo federal e contra os abusos de poder de determinadas classes políticas. É neste sentido que nós temos que defender o processo democrático, dentro da legalidade, dentro da formalidade. Se a gente não o defender em torno disso, o que vai acontecer? Vai ser o caos. E veja uma coisa, como é que essa classe jornalística não vale nada. Teve um caso agora recente que a jornalista, a âncora do jornal SBT Notícias, a Raquel Sherazade, está sofrendo uma violenta perseguição pelo fato de ela ter falado uma obviedade. Né? Ou seja, que teve um marginalzinho que foi detido e foi amarrado no poste com uma correia de bicicleta. Né? Ele pegou umas porradinhas e tudo. E a Raquel Sherazade, no alto do bom senso dela, falou que, embora isso não fosse defensável, era até compreensível porque a população está insegura, a população está refém de bandidos, e agora também a população, e eu até acrescento aqui, dizendo que a população também está refém de Black Bloc, de grupelho de esquerda, né, querendo fazer violência, arruaça, etc. E o que o pessoal fez? Começou a atacar a jornalista, porque ela falou a verdade. A população aí está desarmada, está abandonada, segurança pública praticamente não existe, e mais, a polícia militar está sendo duramente hostilizada. Você vê que até mesmo a imprensa é capaz de mentir e dizer que a culpa do Rojão, né, pelo menos eu vi isso, que a culpa do Rojão é culpa da polícia. Olha só até que ponto a subversão ideológica está chegando. E estão querendo calar e censurar a Raquel Sherazade porque ela falou mais pura verdade.
que os marginais estão aí e a população, ainda que pelos meios não legais, está reagindo. Porque os meios legais não estão funcionando. Porque o Estado que deveria aplicar essa legalidade não aplica. Porque as instituições judiciárias não estão aplicando corretamente isso. E por que a população iria reagir dessa maneira se as próprias instituições não estão funcionando? Ela vai buscar os meios que lhe convém. E aí a gente pega esses viados dos direitos humanos, que é isso interessante, né? Essas bichas dos direitos humanos aí, eles adoram defender bandido e não gostam, por exemplo, não defendem o cidadão comum. Será que os direitos humanos estão protestando com a morte do cinegrafista aí? Será que eles estão pedindo investigações contra os black blocs? Será que eles estão pedindo maior rigor na punição dos bandidos? Naturalmente que não. Naturalmente que direitos humanos é para subverter a sociedade. Porque olha só, vamos analisar uma seguinte questão. É claro que qualquer pessoa presa pelo Estado, qualquer pessoa que seja capturada, que seja detida pela polícia e tudo, ele tem que ter seus direitos legais resguardados. Contudo, a gente tem que entender que uma pessoa que é bandida, ela está muito mais propensa à violência pelo fato de ela ser mesmo violenta. Então você querer equiparar a situação de um bandido, de um marginal carimbado pela polícia, pela mesma de uma vítima, de um cidadão que foi assassinado, que teve sua mulher estuprada, que teve seu filho assassinado, seu filho roubado, seu filho molestado, é claro que não existe equiparação nisso. Não existe equiparação entre uma vítima injustiçada e um bandido criminoso. Por mais que zelemos pelos direitos legais e devemos zelar pelos direitos, não se pode equiparar essas coisas. Aquele bandido lá que estava assaltando, ele estava propenso a sofrer esse tipo de violência. Por mais aparentemente legal que isso possa parecer, dentro da situação e dentro da circunstância, é perfeitamente explicável a reação da população. População que está desamparada, população que não tem polícia mais, ou pelo menos a polícia está desmoralizada, ou a polícia está simplesmente sendo desaparelhada. E o que a pessoa espera? Espera o quê? Esperar o juiz, o promotor público? Esperar esse pessoal fazer alguma coisa pela segurança, já que todos eles estão abandonados? E a Raquel Sherazade, na felicidade de sua argumentação, falou isso. E aí você vê essa camarilha de jornalistas querendo censurar a Raquel Sherazade. Esse pessoal do PT querendo calar a boca dela porque ela falou a verdade. Enquanto isso, esses petistas, esses jornalistas de esquerda, são os maiores fomentadores de mentira, de desinformação e de violência no Brasil. Não são eles que ficam alimentando esses grupos revolucionários? Não há suspeitas, inclusive, de envolvimento no crime organizado? E agora querem atacar a pobre da jornalista porque ela falou a verdade? Porque vocês morrem de amor por bandidos, vocês esquerdistas? Em suma, nós temos que defender a Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade está fazendo um trabalho que a maioria do jornalismo brasileiro não está fazendo, que é falar a verdade. Parar de mentir. Como o Sonic da vida que diz que Black Blocs é de direita. Marginal. Você é um marginal. Você é um delinquente. Isso aí é um desinformante. Isso é um estelionatário intelectual. Um homem que quer tirar dividendos através da fraude e da desinformação. Em suma, meus amigos, nós temos que defender a Raquel. E Raquel, meus parabéns pelo seu trabalho. Agradeço de coração porque você está salvando o jornalismo fiasco que hoje é o jornalismo brasileiro. Jornalismo vergonhoso, né? Bom, falando sobre isso, tem uma notícia muito triste que aconteceu na Bélgica. E é interessante que isso reflete a crise civilizacional da Europa, né? Que na Bélgica se legalizou a eutanásia de crianças, né? Para menores de idade. Ou seja, se uma criança quiser morrer, né, ela pode alegar, né, que ela está no estado terminal, né? A criança está no estado terminal, entendeu? E você pode simplesmente eutanasiar a criança, né? Então quer dizer, na verdade, então quer dizer, na verdade, o que acontece, né? Quer dizer, se uma criança estiver numa situação de sofrimento que o médico julgue ou que a família julgue, né, irrecuperável, o que você pode fazer? Aplica eutanásia na criança, mata uma criança de 3 anos, mata uma criança de 5, mata um recém-nascido.
Mas isso é uma coisa interessante sobre essa questão da legalização da eutanásia da Europa. Parece que a civilização europeia quer se matar. Isso é muito assustador. Pensar que aquela civilização vigorosíssima, que é a civilização do Ocidente, pensar que é o continente europeu que nos deu tantas maravilhas do intelecto humano, como Grécia, como Roma, como a cristandade, não? Como a alta literatura do mundo ocidental, né? A alta literatura mundial, né? A literatura, as ciências, as artes, a cultura em geral, o direito, a moral cristã, entre outras coisas. Quer dizer, é uma civilização em decadência, uma civilização de velhos, uma civilização de poucas crianças, uma civilização que não tem mais família, uma civilização do Estado total, porque é do Estado totalitário mesmo, só que sob um simulacro de democracia, porque é a social-democracia destruindo os laços privados da sociedade europeia. E agora nós temos aí o quê? A idolatria da morte, a idolatria do suicídio. Isso de fato é uma coisa extremamente lamentável. E essa cultura de morte, essa cultura de assassinato legal, essas esquerdas revolucionárias querem exportar para o Brasil. Eles querem exportar para cá. Não, melhor, eles querem importar para cá, desculpa. Eles querem importar essa merda. Importar essa porcaria. Ou seja, no final da história, se você tem uma criança de, sei lá, com problemas psicológicos. Porque, na verdade, começa assim, né? Ah, não, mas aí a criança, né? A criança tá incurável e tudo mais. Aí depois você começa a largar os direitos de morrer, né? Uma contradição em termos. Mas de repente, sei lá, a pessoa é louca, a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem problemas emocionais, tem depressão, tem, sei lá, crise, distúrbio de ansiedade. Aí pronto, a gente envenena a pessoa e manda ele pro assento etéreo, né? Manda pro inferno. É isso que é a civilização europeia. A civilização europeia é uma civilização em estágio de suicídio. Não pense que que o que aconteceu na Bélgica seja assim um elemento isolado. É um elemento de uma doença espiritual. Uma doença espiritual de uma civilização que perde força e perde confiança. Nós não percebemos o fato de que, na verdade, o direito à vida está sendo jogado na lata do lixo. O direito à vida na Europa não existe mais. Já se legalizou o aborto, se legaliza a eutanásia. Ou seja, as pessoas que têm doença terminal, ou que pelo menos se presume ser uma doença terminal, né? Porque parece que o médico agora é Deus, né? O Estado é Deus. Ele pode prever o futuro, né? Então, ele pode simplesmente eliminar você. Como de fato aconteceu na Holanda. Na Holanda, que já foi o precursor do programa de eutanásia, cerca de 40% das pessoas eutanasiadas o foram, não por autorização do próprio eutanasiado, mas sim por autorização da família e do médico, por decisão unilateral dos médicos. Vamos analisar uma seguinte questão. Mesmo que fosse a vontade do eutanasiado, ela seria uma vontade moral inválida, porque nós não temos o poder de nos matar. Do ponto de vista moral e ético, é errado. Do ponto de vista moral e ético, é inválido se matar. Nós temos que ter amor pela vida até o último momento. Por uma questão moral, por uma questão de que nós não somos totalmente donos da nossa vida, e por uma questão de que a morte não significa nenhum bem. É claro que eu não vou aqui me delongar sobre essa justificativa, mas qualquer pessoa em sã consciência tem amor pela vida. Mesmo que a vida se torne aparentemente insuportável, sempre há um caminho para que ela se suporte. Agora, uma civilização que quer se matar, da morte não se espera nada. Só se espera a vida eterna se você realmente seguir uma boa vida. Aí, se você segue uma boa vida, você segue também uma boa morte. Agora, uma civilização que entra em depressão, uma civilização que se idiotiza, se degenera, e quando nós vemos as gerações de europeus sendo aquém, né, daquilo que de fato foi em épocas passadas. Vamos pensar o que é a Europa há 500 anos atrás, o que é a Europa há 1000 anos atrás, o que é a Europa na época de Roma, de Grécia. Essa civilização de mais de 2500 anos de história. E hoje ela se prostra deprimida, se prostra inferiorizada, se prostra complexada.
A Europa cometeu suicídio intelectual para cometer um suicídio físico. Essa é uma coisa impressionante. E eu acho que pelo menos o aprendizado dessa legislação de eutanásia que agora mata crianças, que transforma crianças em coisas, que transforma a vida num bem simplesmente alienável, dispensável conforme os gostos e os humores do Estado, ou conforme os humores de uma agenda política. Bom, a Europa aqui já acabou. Ou pelo menos, a não ser que haja um milagre divino, a não ser que haja realmente uma renovação espiritual, a Europa vai afundar, 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 até não chegar, né, absolutamente nada. Né? É uma questão mesmo de niilismo. Mas para encerrar, recentemente eu estava em Belo Horizonte quando assisti uma coisa que é realmente assustadora, que foi assustadora. Numa determinada missa de uma igreja, um grupelho de pessoas lá, ligadas à teologia da libertação, invadiram a igreja e boicotaram a missa. Olha só que bacana essa coisa do catolicismo brasileiro, né? Católico que boicota a missa, a Santa Missa, que boicota o sacramento o sacramento da Eucaristia. E por quê? Porque um certo padre holandês chamado Van Balen, que é um padre esquerdista, ultracomunista, um padre que prega ateísmo, prega um bocado de coisa contra a igreja, né? Foi simplesmente afastado dali, e os seus black blockzinhos de batina, ou pelo menos black blocks da teologia da libertação, foram lá boicotar a missa para pressionar pela volta do padre lá, do frei lá, do frei Van Balen, do frei comunista. E o mais engraçado de tudo, né? O bispo lá aqueceu. O bispo lá de Belo Horizonte lá aqueceu. Arcebispo, acho que eu não sei agora, não sei. Aqueceu essa merda. Olha só que coisa. Imagina o Padre Beto, né? O Padre Beto aquele de Bauru lá, que falava que casamento gay podia, que não sei o que, falou um bocado de heresia, um bocado de coisas absurdas. E de repente, de uma hora pra outra, ele começa a pressionar pra um grupinho pra dizer assim pro bispo de Bauru, diz assim: olha, você vai ter que me aceitar à força, né? E o bispo de Bauru, de repente, aceitar e aquecer a isso. Primeiro que isso é uma subversão da própria hierarquia da igreja, né? É uma subversão da própria hierarquia da igreja. Segundo, que o herético, olha só, quer dizer, o herético, o apóstata, agora pode chegar e ditar pra igreja o que é missa, pode ditar pra igreja qualquer coisa. O que é pior, boicotar a missa. Isso é um sacrilégio. A gente pode esperar boicote de missa de comunista, pode esperar, bom, se bem que eles são todos comunistas, né? Então a gente pode esperar deles mesmo, né? Mas não de um católico fazer isso, um católico verdadeiro. O católico verdadeiro não vai chegar lá, boicotar uma missa porque você é o apaixonadinho pelo padrezinho, pelo freizinho esquerdoide. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o catolicismo brasileiro me surpreende cada vez mais. E olha, eu falo isso com uma extrema contrição, porque eu não sou um grande católico. Eu reconheço perfeitamente isso. Eu falo isso que eu sou um péssimo católico. Eu reconheço perfeitamente isso. Não tenho a menor vergonha de falar isso. Acho que Deus, mais do que eu, sabe como eu sou um católico ruim. Mas eu tento me esforçar. Eu tento me esforçar pelo menos para que, embora eu não seja um bom católico, mas pelo menos eu defendo a igreja. Defendo sim a igreja católica. Tá? E aí, quer dizer, o cara fazia turba lá, fazia onda e tudo, né? E depois, né, depois da pressão, o clero ainda aquece, né? Ainda aceita isso. Como é que os bispos e os arcebispos querem ser respeitados assim, né? Com esses atos de molecagem, de vandalismo. Será que esse pessoal não pensa que eles são autoridades morais? Onde é que tá a seriedade dessa atitude? Né? O senhor Van Balen lá, Van Balen, né? É um holandês lá. Tinha que ser holandês, deve ser o holandês lá da... Quer dizer, é o sujeito do país da viadagem generalizada, da pedofilia, né? O país da droga liberada, da prostituição liberada, sindicalizada, da eutanásia, né? E tudo mais. E o cara trazendo toda essa bagagem cultural para o nosso país e para o nosso catolicismo. Que grande santidade é o senhor Van Balen, né? E quer dizer, olha só que coisa muito feia para o nosso catolicismo, né? O Brasil é o país mais católico do mundo, né? Mais católico do mundo, que não tem nenhum santo de grande distinção, né? Ainda chegaremos muito, ou talvez não chegaremos a nenhum lugar em pensar se um dia nós teríamos uma Santa Teresa d'Ávila ou São Juan de la Cruz. Mas o mal do Brasil é que nunca teve uma Idade Média, né? Aí você vê a merda que é, né? Então, meus amigos, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço.